só voltando aqui para a gente não perder, né? Nós começamos falando sobre a questão do uso da biotecnologia nos alimentos. A biotecnologia tem diferentes aplicações. No nosso caso, a gente foca a questão da atuação de micro-organismos na nossa alimentação. Então, a gente tem vários produtos que são produzidos a partir desses micro-organismos. E aqui a gente tem uma condição genérica, uma situação genérica para a produção de um determinado produto. A partir de um fermento, de um micro-organismo, a gente adiciona a matéria-prima, a gente faz o processo de fermentação e aí vai seguir para o processamento mais complexo, dependendo do alimento que você quer fazer. Se é uma bebida destilada ou se é uma bebida fermentada, a gente pode ter diferenças aqui nessa fase. A ideia principal do processo de fermentação, ela vai partir de algo que vocês também já estudaram, né? Só que a gente estudou no nosso organismo. Então, no nosso organismo, por exemplo, a reação, e isso a gente falou na primeira unidade, quando a gente tem uma reação de quebra da glicose, a gente vai gerar piruvato, vai gerar energia e esse piruvato, ele pode seguir, por exemplo, para o ciclo de Krebs, para a gente produzir. Antes você vai converter, né, em acetilcoenzima A para ir para o ciclo de Krebs. Se eu tiver numa condição de ausência de oxigênio, a gente pode ter um processo diferente. A gente tiver ausência de oxigênio, a gente vai pegar a reação e vai deslocar para o lado do da fermentação. Então, se eu tiver uma reação aqui na presença de oxigênio, a gente começa a ter outros produtos. A gente não vai ter seguir o piruvato, não vai se estabilizar e vai formar um acetato. Isso eu já vivi também na prática. Certa vez estava na fábrica de alimento e aí a gente estava sofrendo muito com o fermento, o meio em si, ele estava muito quente. E a bactéria, ela não gosta de alta temperatura. Então, a bactéria não gosta de alta temperatura. O que eu puder fazer para manter a temperatura ali na casa dos 37 graus, a gente vai fazer. Então, eu vou trabalhar com trocadores de calor, eu vou trabalhar com serpentinas. Então, a gente tem que manter o fermento numa condição ótima. Ela é uma bactéria mesófila, ela gosta de trabalhar ali em torno de 37 graus. É o ponto ótimo, é o ponto ideal para ela. Só que aí o que é que estava acontecendo? O meio ambiente lá estava muito quente. Então estava subindo, estava chegando a 39, estava chegando a 40. Rendimento da gente estava lá embaixo. Rendimento na produção de álcool estava baixíssimo. Aí o gerente da manutenção fez uma manobra que foi o seguinte: tirou a tampa, tirou a tampa na dorna de fermentação. A dorna, que é um tanque maior, ele era fechado, ele era tampado. Só que aí, quando ele tirou a dorna, ele disse: Olha aí, veja que vai agora aerar mais. Então a gente vai ter mais presença de oxigênio. Só que aí o que é que aconteceu? Quando ele tirou a tampa, no lugar da gente ter a reação mais pendendo para o lado da produção de álcool, a bactéria estava se reproduzindo. Quer dizer, no lugar de você passar mais tempo na fermentação e gerando o meu álcool, que era o objetivo principal, você estava aumentando a população, estava crescendo a viabilidade celular lá do ambiente. Então, aqui você tem que ter determinadas condições de temperatura, de quantidade de oxigênio para favorecer o crescimento. Isso aqui vocês veem em microbiologia. Quais são os fatores intrínsecos, quais são as condições físicas para crescimento bacteriano? Isso é pergunta de prova normalmente. Quem lembra aí? Quais são as condições, fatores físicos para crescimento bacteriano? Quem lembra?
Ninguém lembra, não? Certeza? Nenhum. Um exemplo só. Só um exemplo. Vou abrir aqui para vocês. Um a gente falou na aula passada, né? Um a gente falou na aula passada. Vou abrir aqui para vocês para a gente colocar. Vamos lá. Abrir aqui já. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto. Esses são os fatores, né? A gente falou de um aqui. A gente falou de um, né? A Adriele falou umidade. A gente entraria, né? Nessa questão aqui. A pergunta foi: quais são as condições físicas que a professora de microbiologia fala assim, sabe, condições, os fatores intrínsecos e extrínsecos para crescimento microbiano. Aí um dos fatores é a temperatura. A levedura que a gente usa para fermentação é uma bactéria mesófila. A mesófila, ela gosta de temperaturas intermediárias. É um problema para a gente, né? Corpo humano. Por quê? Qual é a temperatura média do corpo humano? Hoje em dia, com esse corona, não sei se na empresa de vocês está fazendo isso, mas algumas empresas aqui, quando a pessoa está chegando, na portaria já fica um cara com um termômetro para verificar a sua temperatura. Se der uma temperatura alta, diz, ó, posto de saúde. E aí a pessoa trabalha, tem fábrica hoje que a gente está trabalhando em máscara, óculos, luva e álcool gel direto. Então, qual é a temperatura média do corpo humano? Uma pessoa saudável, tranquila. 36, 37, né? Vai ficar por aí, 37,5. Esse é o padrão. Aí, se você olhar, o ponto ótimo para esse crescimento fica por aí, ó, 38, né? Então vai ficar por aí. Essa é a faixa que ela gosta de estar, que ela gosta de crescer. Então temperatura é um ponto importante. Aqui diz respeito à quantidade de oxigênio. Se você tem um tubo, aqui é o lugar que tem mais oxigênio. Aqui é o lugar que tem mais oxigênio. É em contato com o ar. Aqui é a parte que tem menos oxigênio. Tem bactéria que gosta de crescer na presença de muito oxigênio. Aí a gente diz que é uma bactéria aeróbia. Tem bactéria que gosta de crescer onde tem pouco oxigênio, nenhum oxigênio. Aí a gente diz que é uma bactéria anaeróbia. É o caso da fermentação. A fermentação é um processo que ocorre de forma anaeróbia. Então, ela gosta de crescer em ambiente que tem pouco oxigênio. Tem bactéria que cresce em qualquer lugar, pode ter muito, pode ter pouco, ela está crescendo. Aí é chamado de facultativo. E alguns livros antigos param nessas três aqui, sabe? Da mesma forma que alguns livros antigos param nessas três aqui. Mas os livros mais atuais a gente tem uma outra face. Então tem livro que coloca esse grupo aqui, ó. Tem bactéria que gosta de crescer em lugar que tem pouquinho oxigênio. Quer dizer, ela não precisa muito de oxigênio, não, mas se tiver pouquinho, ela já cresce. A essa daí já é a microaerófilo. Ela gosta de pequenas, micro quantidades de oxigênio.
A gente falou também do pH, e o pH normalmente é parecido com a temperatura. Quando você tem um pH, você faz um gráfico aqui também para cada bactéria. Aí o gráfico fica mais ou menos assim, ó. Você tem aqui a atividade e você tem aqui o pH. Aí imagina o seguinte, você tem uma bactéria que ela tem essa curva aqui. Vamos supor que ela tem essa curva aqui. Aí imagina que aqui é o pH 7, aqui é o pH 1, aqui é o pH 4. Aí o que é que eu poderia dizer para essa bactéria? Poderia dizer assim, ó, essa bactéria é uma bactéria que ela gosta do pH 4. O pH 4 é onde ela tem a maior atividade. Se eu baixar demais o pH, ela morre. Se eu aumentar demais o pH, ela morre também. A condição ótima para ela é 4. Cada bactéria tem sua faixa de pH, tem seu intervalo de preferência para que ela consiga trabalhar. E a quarta condição é a água. Quanto mais água tiver, melhor é para o crescimento bacteriano, né? O ser vivo ele precisa de água. Alimento que tem uma atividade de água muito alta pode ter crescimento bacteriano elevado, vai ter uma vida útil menor. Vocês não já estudaram isso? Microbiologia, fatores físicos para crescimento bacteriano. Vocês falaram sobre isso. Aí, voltando aqui, né, nós temos esses fatores que a gente controla. Se eu tiver com determinadas condições, a gente vai fazer a fermentação, certo? Agora depende do micro-organismo. Tem micro-organismo que vai para uma fermentação acética, aqui, produção de vinagre. Tem micro-organismo que vai para uma produção alcoólica, produção de cerveja, de vinho, de bebida. Tem micro-organismo que vai para uma produção lática. Então, tem grupos específicos de micro-organismos para cada tipo de fermentação. Não é a mesma bactéria que vai fazer fermentações diferentes. Inclusive, a gente via assim, por exemplo, eu estava lá no... Quando eu estava no ambiente da produção, a gente trabalhava e tinha determinadas coisas que eram indicadores de contaminação. Por exemplo, tinha momentos que quando a gente está na fábrica de alimento e a gente sentia o cheiro de vinagre, significaria para a gente que tem alguma coisa errada. Você dizia, tem alguma coisa errada. Porque não é para eu ter o cheiro de vinagre, entendeu? Não é para eu ter o cheiro de vinagre no ambiente de produção. Uma outra coisa que a gente percebia, se você olhou o cheiro de vinagre, pode procurar que vai ter alguma fermentação acética acontecendo. Aí a fermentação acética era um indicativo de que tem algo errado. Além da fermentação acética, uma outra coisa que aparecia era uma mosca, que era essa mosca aqui, ó. Bem bonita ela, é muito característico. Quando a gente trabalha em fábrica de bebidas, que a gente vê essa mosca, a gente já sabe que tem alguma coisa errada, porque ela é muito característica de contaminação, de problema. É essa mosca aqui, a mosca chamada de Drosophila. Vendo como ela é bonita? Estou ali andando no ambiente de produção, de repente me aparece essa mosquinha aqui. Você diz, ó, tem alguma coisa errada. Aí a gente vai higienizar, vai limpar, vai lavar, vai aplicar desinfetantes, vai cuidar melhor do fermento, vai ver se tem algum foco ali para a gente poder tirar, vai diminuir o pH, porque tem a fermentação acética. Para ter alguma fermentação acética, tem alguma bactéria que não deveria estar ali, que está ali. Aí a gente vai olhar na microbiologia, né? Vai procurar olhar tudo isso, acompanhar tudo isso aí, para garantir que minha fermentação vai produzir só álcool. Eu não quero converter açúcar para outro tipo de atividade. Logicamente, levando em consideração que eu estou trabalhando aqui numa fábrica de produção de álcool, né?
tem caso que a gente vai produzir bebidas lácteas, que a gente vai falar mais lá na frente, tem caso que a gente vai produzir queijos, tem caso que a gente vai produzir vinagre mesmo, né? Mas levando em consideração na fábrica de bebida alcoólica, a gente teria essa situação aí. Ó, o processo de produção, ela segue um caminho, é apenas uma rota diferente daquilo que deveria acontecer no nosso organismo, por exemplo. Se você tem o nosso organismo, a gente viria para cá. Glicose sendo quebrada, aí você faz a glicólise, vai gerar o piruvato. Vai gerar o piruvato. Aí esse piruvato, na presença de oxigênio, a gente iria migrar a acetilcoenzima A e iria chegar no ciclo de Krebs. Como não é o caso aqui, já que a gente está falando de tecnologia industrial, a gente faz um processo que ocorre de uma forma que, em falta de oxigênio, a gente vai trabalhar com a fermentação. Essa fermentação pode ser alcoólica, aí ela vai produzir o etanol. Ela pode ser uma fermentação acética, que vai produzir o ácido lático, acético, ou poderia ser uma fermentação lática, que vai produzir o lactato, o ácido lático, certo? Seriam rotas possíveis aqui, dependendo do micro-organismo que a gente está utilizando. O problema que a gente tem aqui é que, se você olhar o açúcar em si, produzir açúcar em si é um processo que não é um processo muito vantajoso para o fabricante. Produzir álcool é pior ainda na fermentação. Porque na fermentação é um processo que a gente trabalha, que a gente tem muita perda. É um processo que a gente tem muita perda. Numa condição ótima, a gente já teria muita perda. E numa condição real, aí que a gente teria perda mesmo. Para a gente entender a perda que acontece no nosso processo, a gente vê essa equação aqui. Qual é a ideia dessa equação? Qual é a ideia disso aqui? Vamos mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Ó, a ideia que a gente tem aqui é a seguinte. A ideia que a gente tem aqui é a seguinte. Essa é a equação de conversão, onde você tem aqui a glicose, que é C6H12O6, sendo convertida em etanol. Glicose sendo convertida em etanol. O resto a gente não precisa nem olhar agora. Porque vai gerar CO2, mas meu principal objetivo é saber, eu pegando a glicose, quanto é que eu vou produzir de etanol? Só isso. Esse é meu principal ponto. Para saber o rendimento da reação, eu preciso lembrar de uma coisa que vocês viram no ensino médio, que é a estequiometria da reação. Todo mundo lembra? Estequiometria? Todo mundo lembra? Não. A Adriele não lembra, a Larissa não lembra. Mas vamos lembrar. Eu tô sem querer entrar em questão político-partidária, coisas afins. Eu tô me sentindo com os robôs lá de um certo político aí. Não tô sem querer entrar lá de política, porque tá todo mundo aí, tá? Eu tô vendo que tem 22 pessoas, mas eu tô vendo um silêncio tão grande. Eu tô perguntando uma coisa, ninguém tá respondendo. Não sei se tá muito difícil, não sei. Tá tudo tranquilo aí, tá tudo certo mesmo? Tô achando difícil, professor. Tá achando difícil, mas vai melhorar, vai melhorar. Olha, não
perca, segunda-feira, iremos fazer um exercício simulado lá no portal da Universo, para a gente treinar igual a prova, simulado, certo? Igual a nossa V1, para você se ambientar lá, para você ver mais ou menos a questão. Eu acho que eu vou colocar umas 5 perguntinhas para você responder lá no site mesmo. Mas daí daqui a pouco eu explico para vocês como é que vai ser esse procedimento, certo? Na segunda-feira a gente faz tudo junto, é bem rapidinho, é bem tranquilo. Mas segunda-feira dessa próxima semana, nossa missão vai ser fazer um exercíciozinho para praticar o ambiente, porque a nossa V1 vai ser dia 11 de maio, né? A gente falou sobre isso na aula passada e na aula retrasada. Nossa V1 a gente colocou na segunda, agora a 8, né? É 11 de maio de 2020, no horário da aula. No horário da nossa aula. Nossa aula não começa às 9 horas. A V1 da gente começa às 9 horas também. Aí a gente faz um treino já na próxima aula para você já ir se ambientando ali com como é que você preenche, como é que você responde isso, certo? Mas aí a gente faz. Ó, para a gente fechar aqui seria o seguinte: rendimento da reação. Eu tenho glicose que está produzindo etanol. Aí eu falo assim, tá, mas quanto é que vale a glicose? Aí a glicose é essa cadeia aqui, ó, C6H12O6. Então na glicose você tem o quê? Na glicose você tem carbono, na glicose você tem hidrogênio e na glicose você tem oxigênio. São os elementos que você tem na glicose: carbono, hidrogênio e oxigênio. Pergunta: quantos carbonos você tem na glicose? Uma molécula de glicose tem quantos carbonos? 6, né? Perfeito. Uma molécula de glicose tem quantos hidrogênios? 12, né? E uma molécula de glicose tem 6 oxigênios. Aí isso aqui é a quantidade. Porém, nessa quantidade, eu preciso saber quanto pesa um carbono, quanto pesa um hidrogênio, quanto pesa um oxigênio. Isso é tabelado. Um carbono pesa 12 gramas, uma molécula que tem carbono lá na sua estrutura vai ter essa massa. Aí a gente chama de massa atômica. A massa atômica do carbono é 12 gramas. A do hidrogênio é 1, é a massa atômica do hidrogênio. E a do oxigênio é 16. É a massa do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Ninguém precisa decorar a massa atômica, não, né? Caso caia alguma questão assim, caso caia, já seria fornecido no enunciado. Caso caia. Esse assunto que a gente está vendo não é da V1, não, hein? Alguém perguntou aqui em cima. A gente colocou na aula da semana passada quais eram os assuntos da V1. A parte de microbiologia já entra na V2. Esse assunto não entra na V1, não. Então, aqui, ó, 6 vezes 12 vai dar 72. 12 vezes 1 vai dar 12. 6 vezes 16 vai dar 96. A massa da glicose eu vou somar. Quanto é que dá? 72 mais 12 mais 96. Foi Carol que perguntou, né? É, esse aí não entra, não. 72 mais 12 mais 96 vai dar 180 gramas, certo?
E o etanol, que é o meu produto? Glicose é o que entra de matéria-prima, não é? Vai ser o açúcar que a gente vai colocar. E o etanol? Etanol é isso aqui. Aí eu vou ter que fazer a mesma coisa para o etanol. Mesma coisa. Etanol. Quais são os elementos que a gente tem no etanol? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Mesma coisa, né? Quantos carbonos você tem no etanol? Dois carbonos. 2 multiplicado por 12 vai ser igual a 24. Quantos hidrogênios você tem no etanol? Ó, o etanol você tem 5 aqui, não é mais um aqui. Então, 5 mais um dá 6. 6 vezes um vai ser igual a 6. E oxigênio você tem um só. Um multiplicado por 16 vai ser igual a 16. Qual é a massa do etanol? 24 mais 6, 30 mais 16 dá 46 gramas. Tranquilo até aí? O detalhe que a gente tem que observar é que o etanol, uma molécula de glicose nessa reação, ela está gerando duas de etanol. Não sei se vocês lembram, no estudo lá da bioquímica, quando o professor fala da glicólise, a glicólise não tem uma fase de investimento, que a gente gasta energia, depois tem uma fase onde a gente recupera esse investimento, e a gente fala que a glicose, quando ela é quebrada no meio, e aí a gente, a partir de um determinado momento na glicólise, tudo é gerado em dobro. Aqui também tem essa ideia. Quando a gente quebra para produzir o etanol, é gerado em dobro. Tudo que vem, vem em dobro. Então você tem dois, certo? Então aqui etanol, 46 gramas. Como são duas moléculas, aí você vai ter o quê? 46 multiplicado por 2. Então aqui vai ficar 2. Duas moléculas de etanol vai ser 2 multiplicado por 46. Então vai dar 92 gramas. Aí veja como essa reação, aquilo que eu falei para vocês, é uma reação ruim para o produtor. Ele vai usar 180 gramas de glicose e ele só vai conseguir produzir 92 de etanol. Tá vendo como é um processo ruim? É quase 50% de rendimento. Isso se fosse um mundo perfeito, um mundo sem perda. Porém, não tem perda. Na prática, você não vai conseguir produzir 92, não. Na prática, você ainda vai produzir menos. Na fábrica mesmo, você ainda vai conseguir produzir menos. Então, a gente diz que essa produção aqui é, não é vantajosa em termos estequiométricos para o produtor. Na teoria já é desvantagem, na prática é mais ainda. O álcool precisaria ter um preço muito bom para compensar isso. Porque ainda tem um problema que o produtor ele ainda vai dizer assim: é melhor eu fabricar açúcar, porque o dólar no preço que está, eu fabrico açúcar, vendo açúcar para o mundo todo. E aí ele ganha muito mais dinheiro fazendo açúcar do que fazendo álcool. Resultado, preço do álcool vai lá para cima. Eu não sei quanto é que está hoje, não. Eu sei que baixou, é a lei da oferta e da procura, né? Mas antes da quarentena, a última vez que eu abasteci o carro, 1 litro de álcool estava aí uns 3,49.
No Brasil, não era para a gente ter 1 litro de álcool custando isso aqui, né? Agora você tem aí uma série de fatores que terminam prejudicando. A origem do álcool da gente é um desses fatores aqui. O preço do açúcar é outro fator, Petrobras, tem um monte de coisa envolvida aí no meio de todo esse processo, ok? Então aqui é a ideia que a gente tem quando a gente avalia um processo de um processo que envolve a fermentação. Pegar a glicose e produzir o etanol é algo que não é muito vantajoso. Não é algo muito vantajoso. Tranquilinho? Tudo certinho por aí? Dúvidas, perguntas? Então aqui, pergunta de prova, para ver se a gente vai aproveitar aí o feriado em casa. Se isso aqui fosse uma pergunta de prova, quanto é que seria a resposta? Sabendo que a reação global da fermentação pode ser dada por isso aqui, indique a alternativa que contém a massa de etanol produzido pela reação de 540 gramas de glicose. 540 gramas de glicose vai gerar quem? A, B, C ou D? Vou voltar aqui para deixar perto de você responder. Acho que tenho que ir para o outro. Olhando essa nossa questão aqui e comparando com a estequiometria que a gente fez, qual vai ser a resposta correta? A, B, C, D ou E? Quem responder pode largar. Você só precisa saber disso aqui, ó. Só isso aqui. Só precisa saber disso aqui. Isso aqui eu fiz só para explicar, certo? Pra eu não chegar aqui, jogar e dizer, é isso. Não, eu tenho que explicar de onde vem a história, né? Mas você só precisa saber disso aqui. Não precisa saber de nada aqui, não. 180 gramas de glicose produz 92 de etanol. Ponto. Todo mundo rindo. É a letra A, será que é a letra A? Letra A. Será que é letra A? E aí? Mais alguém achou outro resultado? Adriele achou letra D. Adriele achou letra D. Isabela achou que é letra D. Larissa pediu para justificar a sua resposta. Quem poderia justificar a resposta? Eu não posso, não foi no chute, professor. Olha aí, a Adriele já colocou aqui, olha. Veja, olha que beleza de resposta. Veja como foi uma resposta boa. Eu poderia fazer uma regra de 3. Qual é a minha regra de 3? 180 gramas de glicose produzindo 92 gramas de etanol. Ok? Se 180 produz 92, 540 vai produzir quanto? X. Aí a Adriele usou um conceito. Quando a gente ensina a regra de 3, a gente ensina um conceito que a gente chama da regra da proporcionalidade. O que é a regra da proporcionalidade? Ela é assim, ó.
540, 540 é 3 vezes 180. Então, x vai ser 3 vezes 92. Tem gente que aprende e aprende usando a regra da proporcionalidade. Em nutrição, vocês sabem que regra de 3 é um negócio que vocês vão usar bastante, né? Quem domina a regra de 3 e consegue calcular facinho assim, né, entender essa ideia, já está numa condição bem legal. Se eu, professor, não conseguir entender esse raciocínio, não. 540 dividido por 180, 3 vezes. 3 vezes 92, 276. Ponto. Não captei o raciocínio, não consegui captar, não tem problema. Aí você vai no passo tradicional mesmo. 180 está para 92, assim como 540 está para x. Fazendo o cruzamento, vai dar 180x é igual a 92 multiplicado por 540. Aí tem várias formas de você fazer, você faz do jeito que você achar melhor, mas eu já podia simplificar aqui também, que ia ficar x é igual a 92 multiplicado por 540 dividido por 3. Ou, dividido por 180. Aí se eu falar assim, tem 540 em cima, tem 180 embaixo, isso aqui dá para eu simplificar, vai ficar 92 multiplicado por 3. 92 multiplicado por 3 vai dar 276 gramas. Então a resposta seria a letra D. Se 180 gramas de glicose produz 92 de etanol, 540 vai produzir 276. Regra da proporcionalidade. Pergunta: se 180 gramas de glicose produz 92 de etanol, 1.800 gramas de glicose vai produzir quanto de etanol? 1.800 de glicose. 920. Perfeito. Porque 1.800 não é 10 vezes 180? O resultado vai ser 10 vezes 92. Vai dar 920. E 90 gramas de glicose vai produzir quanto de etanol? 46. É metade. Essa é a regra da proporcionalidade que a gente usa em regra de 3. Ok? Pronto. Dito isto, alguém teria alguma dúvida? Tudo tranquilo, tudo certinho? Pronto. Então, mais uma vez, agradeço a participação, tudo certinho, tudo tranquilo. Obrigado a todos. Ótimo feriado e até segunda-feira. Segunda-feira teremos a nossa simulação, um exercíciozinho no ambiente da nossa prova, onde a gente vai fazer a V1, ok? Professor, as atividades é para ser feito também no AVA ou só basta naquele da Google Sala de Aula mesmo? As atividades você pede para fazer aonde? Se é para fazer só no Google Sala de Aula ou se é para fazer no AVA também. Repetir as mesmas atividades no AVA. A minha ideia é a seguinte: a gente tem bastante atividade. A gente sabe que hoje saiu uma nova definição do governo de que teria prorrogado a questão das aulas, entendeu? Essas atividades eu estou me precavendo, já passando para vocês, e eu acredito e eu gostaria muito, pelo andar da carruagem, de usar essas atividades como o nosso VT. A gente não tem um VT? Aí, no lugar de Certo. chegar a época do VT e eu carregar vocês de atividade, a gente já está fazendo as atividades, entendeu? Aí eu só preciso que quando a faculdade diga assim, gente, fechamos, batemos o martelo, o VT vai ser assim mesmo, a gente vai conseguir ou não vai conseguir voltar presencial,
Aí, se a Certo. faculdade disser, ó, os alunos têm que botar no AVA, aí eu peço para vocês botarem, entendeu? Tá, Mas eu joia. estou Porque eu vi salvando lá, todas as aí eu atividades aqui, tá tudo saber aqui. se precisava. Mas aí eu dependo da faculdade realmente. Como a gente está vivendo um dia após o outro, né, para poder ver, o planejamento realmente é bem complicado. Eu estou esperando esse posicionamento aí da faculdade para ver se ela vai pedir. Eu acredito que ela vai pedir para você botar no ambiente lá também. Eu acredito também, entendeu? Mas o VT a gente já está tranquilo, porque a gente já tem material. Se eu quisesse dar a nota do VT para vocês hoje, a gente já tinha. Não vai ser pego de surpresa, dizer assim, vamos passar todo mundo VT. Não, o da gente já está encaminhado, a gente já tem aí mais da metade do nosso VT já está pronto. Entendeu? Pronto. Obrigada, professor. Então, obrigado também. Ótimo, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. E ótimo feriado aí para vocês. Se cuidem e até semana que vem. Ok? Tchau, tchau. Até mais.